São Nicolau de Tolentino. Imagine encontrar um corpo intacto após 40 anos de sua morte, como se o tempo não tivesse tocado aquela alma santa. São Nicolau de Tolentino, o santo que transcendeu o tempo, não apenas permaneceu incorrupto, mas também continua a realizar milagres que atravessam gerações. Neste vídeo, você vai descobrir como a fé inabalável, o amor pelos pobres e uma vida dedicada à penitência fizeram de São Nicolau de Tolentino uma luz que brilha até os nossos dias. Prepare-se para se inspirar com a história desse homem extraordinário e como ele tocou o coração de muitos com seu exemplo de santidade. No dia 10 de setembro, a Igreja celebra São Nicolau de Tolentino, que entrou para a glória em 1305. São Nicolau nasceu em São Angelo, na Itália, e recebeu o sobrenome O Tolentino devido aos últimos 30 anos de sua vida, que foram passados nessa cidade. Seus pais, Campano e Amata, desejavam muito ter um filho, mas, por longos anos, não conseguiram. Movidos pela fé, fizeram uma romaria ao túmulo de São Nicolau, bispo de Bari, e, graças à sua intercessão, finalmente foram abençoados com um filho, a quem deram o nome Nicolau, em homenagem ao santo que lhes concedeu essa graça. Desde pequeno, Nicolau demonstrava grande amor à oração. Quando criança, sempre que chorava, a simples promessa de sua mãe de levá-lo à igreja o acalmava imediatamente, tal era sua alegria em visitar a casa de Deus. Ao atingir a idade apropriada para os estudos, foi confiado aos cuidados dos cônegos da igreja de São Salvador. Certo dia, ele ouviu a pregação de um padre da ordem dos eremitas de Santo Agostinho, que se baseava nas palavras do apóstolo São João: "Não ameis o mundo, nem o que nele está". 1 João 2:15. Essas palavras impressionaram profundamente o jovem Nicolau, levando-o a decidir servir a Deus no estado clerical. Ele procurou os superiores da ordem de Santo Agostinho e pediu para ser admitido como noviço. Nicolau foi aceito e seu progresso na vida interior foi tão extraordinário que os superiores o promoveram rapidamente à profissão religiosa, abreviando o tempo habitual para tal. Ele se destacou por seu espírito de mortificação, abstendo-se completamente de carne por 30 anos, exceto em casos de doença, quando era obrigado pelos médicos e superiores. Mesmo assim, pediu para ser liberado dessa ordem, pois acreditava que poderia se recuperar sem consumir carne, o que de fato aconteceu. Nicolau praticava jejuns rigorosos e seu leito de descanso era feito de chão ou tábuas duras. Ele buscava maneiras de mortificar o corpo e rejeitava conselhos para aliviar o rigor de suas penitências, respondendo: "Não entrei na ordem para ter uma vida cômoda". Sua humanidade e mortificação eram evidentes em seu comportamento. Ele considerava-se o elemento mais insignificante da ordem e tinha prazer em cumprir a vontade dos outros, pois isso lhe dava a oportunidade de mortificar sua própria vontade. Nicolau alcançou um nível de mansidão tão elevado que nenhuma contrariedade conseguia perturbá-lo ou fazê-lo perder a paciência. Seu zelo pela salvação das almas era ardente. Com suas pregações e conversas particulares, ele movia muitas pessoas à penitência. Visitar os enfermos e consolar os encarcerados eram suas maiores alegrias. Ele também tinha uma devoção especial pelas almas do purgatório, oferecendo penitências e orações por elas, além de nunca esquecê-las no santo sacrifício da missa. Nicolau era profundamente devoto de Nossa Senhora, a quem atribuía muitas graças extraordinárias. Em uma ocasião, acometido por uma grave enfermidade e temendo a hora da morte, sua alma foi tomada por grande angústia ao pensar nos juízos secretos de Deus. Ele, então, recorreu à Santíssima Virgem Maria, e sua cura foi repentina. Deus realizou muitos milagres por intermédio de Nicolau, especialmente em benefício dos pobres e doentes. Antes de sua morte, ele teve uma doença dolorosa que durou 6 meses. A lembrança da felicidade eterna e da futura união com Deus dava-lhe força para suportar as dores que o afligiam. Frequentemente, recebia os santos sacramentos com grande devoção, sempre derramando lágrimas sinceras. Pouco antes de sua morte, aqueles que estavam ao seu lado notaram uma expressão de alegria em seu semblante. Voltando os olhos para a imagem de Jesus crucificado, ele disse: "Senhor, em vossas mãos encomendo o meu espírito". Com essas palavras, Nicolau faleceu em paz no Senhor no dia 10 de setembro de 1308, aos 69 anos de idade. Seu corpo foi sepultado na capela onde costumava celebrar missa. Em 1446, foi canonizado pelo Papa Eugênio IV.
Reflexões. A meditação das palavras: não ameis o mundo, nem o que nele está. O 1 João 2:15 fez com que São Nicolau reconhecesse a vaidade do mundo e, desprezando-o, se dedicasse à vida interior. Ao refletirmos seriamente sobre essa verdade, devemos chegar à conclusão de que tudo neste mundo é vaidade. Como disse o sábio do Antigo Testamento, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O Eclesiastes 1:2. O Espírito Santo também nos alerta em Provérbios: o fim da alegria é a tristeza. O Provérbios 14:13. São Bernardo nos lembra: onde estão agora os amigos do mundo que estiveram conosco por pouco tempo? Que resta deles, senão pó, cinza e vermes? Foram homens como nós, que comeram, beberam, divertiram-se, mas pereceram para sempre. Acreditando em tudo isso, ainda assim encontraremos prazer no mundo? Se procuramos prazeres, honras e riquezas, não busquemos no que o mundo oferece, mas aspiremos às coisas superiores. Santos do Martirológio Romano, celebrados hoje. Na Bitínia, as Santas Virgens Mártires Irmãs Monodora, Metrodora e Ninfodora, condenadas à morte sob o governo do Imperador Maximiano, no ano de 303. Em Liege, na Bélgica, o Bispo Mártir São Teodardo, no ano de 668. Na Tunísia, os bispos Nemesiano, Félix, Lúcio, Litão, Poliano, Vítor, Jaderes, Dativo e muitos cristãos, que sofreram maus tratos durante a perseguição de Valeriano, no ano. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que concedestes a São Nicolau de Tolentino a graça de ajudar os fiéis a alcançar o perdão e a salvação, concedei-nos, por sua intercessão, o espírito de verdadeira conversão, para que, um dia, possamos ser recebidos em vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.